Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação do dia, conversando sobre as eleições de 2024, né? A gente está aí focando nas entrevistas com os candidatos e candidatas que estão, né, concorrendo aí ao pleito eleitoral aí no Brasil inteiro. E novamente, né, vamos dar um pulo aí no Rio de Janeiro, né, para conversar aí com o pessoal que está aí nas ruas fazendo campanha, fazendo aí o debate político, né? E hoje na parte da tarde eu recebo a Rafaela, né? Ela que é candidata a vereadora pelo PCdoB, nasce, como eu falei, na cidade do Rio de Janeiro, e vamos, né, bater um papo aqui com ela sobre a sua candidatura e outras questões envolvendo a política carioca. Então, Rafaela, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme. Primeiro, agradecer muito o convite para participar dessa conversa. Acho que é muito importante, né, a esses espaços que dão voz para candidaturas progressistas de mulheres negras. A gente sabe que essa é uma dimensão muito importante, como a gente avança e se faz presente no sistema, nesse sistema eleitoral que tem uma desigualdade profunda, né, que está dimensionado uma série dimensões, né, de apagamento de existência dessas mulheres, de desigualdade sobre espaços e sobre meios para disputar as eleições. Então, agradecer muito o convite. Eu sou Rafaela Albergaria, eu sou assistente social de formação, sou mestre em serviço social e tenho discutido desde 2017, pensado muito a política de mobilidade depois de algo que me atravessa, que é a perda da minha prima, Joana, que é morta no dia 24 de abril de 2017, indo para a faculdade, presa e arrastada pelo trem e criminalizada pela sua própria morte pela empresa concessionária. Então, eu que já atuo há mais de 15 anos como defensora de direitos humanos, tenho uma trajetória, né, principalmente de pensar essas dimensões de como o racismo institucional ele produz uma série de desigualdades, né, no âmbito das políticas sociais, né, na exceção de direitos fundamentais, quanto numa política de coerção e violência que se coloca, né, como muitas vezes a única forma como o Estado se apresenta para a população negra nos territórios de periferia e favela. Naquele momento, diante da morte da Joana, comecei uma luta por verdade, justiça, comecei a procurar os dados de ocorrência violenta nos trens, e não existia nenhum dado público sobre essa realidade, apesar de não ter indicadores. A gente tinha um fato social, todo dia quem pega o trem no território da região metropolitana do Rio de Janeiro é atravessado e vê diariamente uma série de violências que são organizadas nesse ramal, que é o único ramal a atravessar 12 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu começo a levantar o que tinha de resolução para entender como é que conseguia os dados. A gente descobre, né, que esses dados eles deveriam estar organizados pela Polícia Civil, por uma resolução que chama a resolução 1431 de 2016 da Agência Nacional de Transportes. A gente faz mais de 18 pedidos pela lei de acesso à informação e descobre uma diversidade de formas de se morrer, se lesionar nos trens. Então, desde então, a gente descobriu que só em 2018, né, 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem. O trem é o único modal aqui no Rio de Janeiro a atravessar 12 municípios da região metropolitana. Então, é o principal meio de transporte da região metropolitana, mas é também o mais precário, o que tem menos investimento. Então, a gente começa a olhar, inclusive, quais são os definidores dessa política de interdição e dessa política de violência sistemática nesse transporte. Começa a entender que a mobilidade ela é a forma como ela organiza as cidades, ela organiza os corpos na cidade, organiza liberdade e interdição. Então, isso se torna, né, o meu objeto de pesquisa, de estudo, de incidência política. Eu trabalhei, né, junto com essa pesquisa, que era a minha pesquisa militante, coordenando a política de enfrentamento à violência contra a mulher no município do Rio, em 2021. A gente foi responsável pela criação de um cartão que chama Move Mulher, porque durante a pandemia, quando havia uma epidemia de violência doméstica, muitas mulheres não conseguiam ser atendidas no CEAM,
no centro, né, especializado de atendimento à mulher em situação de violência, porque não tinha dinheiro da passagem. Então, a gente cria esse cartão, que chama Move Mulher, para dar acesso às mulheres que estão em situação de violência. A gente cria os dois primeiros serviços que atendem mulheres em situação de violência institucional. A gente consegue aprovar no planejamento estratégico a abertura de centros especializados nas outras regiões do Rio de Janeiro, falando sobre a necessidade de ter políticas que garantam a vida das mulheres. Então, a mobilidade tem me direcionado a forma como eu olho para a realidade, como eu olho para a desigualdade, como eu busco enfrentar essa dimensão de interdição na cidade. Certo. Rafaela, já que você entrou aí na questão da mobilidade, eu acho que uma coisa bastante importante que a gente tem que discutir aqui, e que é um tema que casa São Paulo e Rio de Janeiro, é a questão da privatização dos transportes, né? Porque o Rio de Janeiro, pelo que me consta, né? Pelo que me consta, não, né? Porque, né, das vezes que eu fui lá, né, o transporte é privado, e eu achei que o transporte do Rio é bem mais precário, né, e até mesmo confuso do que o transporte de São Paulo. Qual que é a importância aí da luta contra a privatização dos transportes? O que a gente tem percebido, Guilherme, que é isso, né? Transporte, ele media todos os nossos acessos. Para tudo na vida a gente tem que se deslocar. E na pandemia isso ficou muito nítido, né? Quando a grande medida de mitigação da Covid, enfrentamento do contágio, era se isolar em casa, a gente viu uma parcela da população que não tinha nenhum direito à vida, né? Que teve que escolher entre morrer de fome e morrer de Covid, que se lançou, continuou se deslocando em ônibus lotado, porque não tinha a possibilidade de se isolar. Então, a gente sabe que para tudo na vida a gente tem que se deslocar. A gente se desloca para procurar emprego, para acessar emprego, para acessar saúde, educação. E o transporte, ele media a possibilidade de como as pessoas vivem na cidade, né? E o transporte privado, e não é à toa que o Rio de Janeiro é a cidade, né? E é o estado que tem 3 ex-governadores que foram presos pela relação com a máfia do transporte. No Rio de Janeiro, esse controle do deslocamento está diretamente vinculado às milícias na cidade. Inclusive, o transporte ele é a primeira transação comercial que, inclusive, produz o capital primitivo, possibilita as milícias acumularem recurso, dinheiro, capital, para poder investir em outras áreas. Então, o controle do deslocamento das pessoas é algo muito fundamental. O que a gente tem visto, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, que foi nomeada, não foi em vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro, a gente descobre uma série de formas de como o transporte ele aprofunda a desigualdade e ele produz violência. Por exemplo, a Joana estava indo para a faculdade, foi entrar no trem, o trem prendeu o corpo dela, arrastou ela por mais de 20 metros, arremessou ela no vão do trem, a plataforma tinha mais de 50 centímetros para debaixo do trem. Se tivesse a garantia de que tivesse acessibilidade na estação do trem, que uma pessoa com dificuldade de mobilidade embarcasse de forma segura nos trens, a Joana estaria viva. A gente soube, inclusive, nessas pesquisas, de uma auditoria que a empresa concessionária contratou em 2015 para ver o que era mais custoso, se era pagar as indenizações por morte das pessoas que sistematicamente são mortas por atropelamento ferroviário, por colisão, por violência dentro do transporte, violência pública, né? Morte por violência doméstica, arma de fogo, arma branca, violência coletiva de gênero. Então, eles contrataram essa consultoria para ver o que era mais custoso, se era pagar as indenizações ou fazer as obras que garantissem segurança, reduzir o espaço entre o vão e a plataforma, ter sensor nas portas, ter visibilidade para o maquinista saber quem está entrando, quem não está entrando. E a gente soube que eles entenderam que era mais barato pagar a indenização, porque a gente, inclusive um escritório que tem relação que deixou muito claro, procurou a minha família quando a Joana foi morta, deixou muito nítido que eles têm uma relação com a empresa, que faz parte de uma política de redução de custo, de redução de perdas. Então, esses escritórios procuram as famílias e ficam pressionando as famílias para fazer acordo. Eles disseram para a gente que eles tinham mais de 1.500 casos de atropelamento ferroviário. E quando a Supervia conseguia criminalizar a vítima, dizer que era ambulante ou que era usuário de drogas que estão no entorno dos trens, que o máximo que a justiça
estipulava de indenização era 1.500. Então, eles entenderam que era mais barato pagar as indenizações por morte do que fazer as obras que garantam a vida da população. Essa é a dimensão de como, acho que isso é muito emblemático da importância de ter transporte como direito social, como desde 2015 figura na Constituição, porque é isso, hoje a principal causa de mortalidade infantil e juvenil no Brasil é morte no trânsito, é violência no trânsito. Né? A gente mata todo ano 33 mil pessoas por atropelamento, por colisão, né? E a gente não tem, né? Tem as empresas de ônibus, tem políticas que são muito voltadas para o transporte rodoviário, tem uma desresponsabilização, uma proteção da justiça, dessas empresas que têm contrato de mais de 50 anos, que não tem nenhuma transparência. Quando a gente começou a fazer esse movimento de dar visibilidade para as mortes, a gente fez algumas conversas, muito com a ajuda da Marielle Franco, com a Agência Reguladora de Transportes aqui do Rio, com a Secretaria de Transporte, e todos eles diziam que eles não publicavam os dados porque a maioria se tratava de suicídio. Depois de 18 pedidos pela lei de acesso à informação para a Polícia Civil, quando vem os dados, a gente descobre que de 2006 a 2018 tinham 32 registros de suicídio. De 2008 a 2018, que é o corte temporal que a gente faz para tratar esses dados que vêm brutos, tem 368 mortes tipificadas como homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Mais de um terço dessas mortes acontece na estação, onde se paga a tarifa. Então, onde, em tese, deveria ter segurança. Né? Então, na verdade, é isso, né? Ter empresas que tratam, entendem o transporte como mercadoria, porque é isso, hoje a lógica de como o transporte está organizado é a lógica da lotação. Quanto mais passageiros você coloca dentro do mesmo ônibus, quanto mais passageiros você consegue enfiar no mesmo trem, no mesmo metrô, mais você lucra. Então, quando você coloca, você não tem nenhuma preocupação com as condições como esses passageiros estão sendo transportados. A gente continua reeditando uma lógica que transporta a gente como com as mesmas diretrizes do navio negreiro. Você coloca um monte de gente ali dentro, amontoado, e é como se estivesse transportando mercadoria. Então, você ter transporte seguro, sustentável, eficiente, parte por ter transporte público. E 114 cidades brasileiras que implementaram, por exemplo, tarifa zero, demonstram que ter transporte público gratuito, ter transporte como direito, é fundamental para desenvolver as cidades, é fundamental para garantir acesso a direitos essenciais e a serviços fundamentais da sociedade, é fundamental, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, para combater a máfia do transporte, que estão relacionados a grupos paramilitares que têm muito poder. A gente viu há pouco tempo, em São Paulo, a relação do PCC com o transporte escolar. A gente tem visto esse governador que foi exportado, né, do Rio para São Paulo, o Tarcísio, que tem tentado privatizar o transporte sobre trilho, que é transporte eficiente, que é transporte sustentável. Então, é fundamental a gente conseguir ter um projeto e um plano de cidade que pense direito à cidade, que passe por transporte de massa, metro ferroviário, que emita menos poluentes. 60% das emissões de poluentes nas cidades, nas metrópoles brasileiras, estão na conta do transporte. E a gente tem adoecido mais, principalmente quem vive nos territórios de periferia, que não tem transporte a noite toda, que tem que dormir muitas vezes na rua porque não tem condição de ir voltar para casa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o transporte mais caro do país. Não tem integração modal, você não consegue, você paga o trem, você entra no metrô, você paga o metrô, você entra no ônibus, você paga o ônibus. Então, tem uma média de custo, de impacto do transporte, que tem uma relação entre 30% a 56% do impacto no salário mínimo. Né? A gente gasta de R$450 a R$750 por mês com o transporte, se a gente considerar só um deslocamento para ir para o trabalho ou para ir para a faculdade. É muito importante a gente ter transporte gratuito e ter transporte como direito social, porque ele media a nossa possibilidade de existir, de viver, de transitar pela cidade. Eu faço parte de uma coalizão que chama Mobilidade 000, que é uma coalizão nacional que tem feito esse debate de quanto é fundamental ter, né, zero morte, zero emissão e zero tarifa. E nessa coalizão a gente conseguiu pautar uma PEC, a PEC da Erundina, a PEC 25, que fala sobre a criação de um sistema único de mobilidade. Se para a gente acessar qualquer direito social, a gente precisa se deslocar, o transporte, a política de mobilidade precisa ser um direito da população.
Perfeito. E, Rafael, eu acho que é bastante importante essa luta, né, sua, me sensibilizo, né, com ela, mas acho que a gente tem que travar aqui um debate importante aqui no canal, né, que é o apoio que a Federação Brasil da Esperança está dando aí para a candidatura do Eduardo Paes. Não é contraditório para você apoiar estar no partido, né, que está aí dando um apoio à candidatura do Eduardo Paes e lutar por um transporte público gratuito de qualidade, porque o Paes, né, as ideias deles vão ao contrário, né, das ideias aí que você está colocando, né? Então, Guilherme, a gente está a 2 semanas das eleições, né? A gente tem um projeto, né, muito diferente de cidade que está representado pelo projeto Eduardo Paes. Mas, objetivamente, a gente precisa, o PCdoB, que é o partido que eu construo e é a política que eu acredito, a gente precisa, nesse momento, com a ameaça de ter um prefeito bolsonarista na cidade, a gente tem um governo estadual, né, o transporte ferroviário, o metrô, o trem, as barcas, estão sob responsabilidade do governo do Estado, que é um governo omisso, negligente e criminoso. Né? A gente tem visto, inclusive, o desmonte desses transportes, que são transportes fundamentais, né? A relação dessas empresas. A gente tem um secretário de transporte, o Washington Reis, que é reconhecidamente uma pessoa que tem relação intrínseca com grupos paramilitares, que inclusive foi condenado em processos de violência política, de homicídio, desvio de recursos da saúde no meio da pandemia. E essa pessoa hoje é a pessoa que senta na cadeira do secretário de transporte. Ter na cidade do Rio uma gestão do Cláudio Castro, um candidato do Cláudio Castro, um candidato do bolsonarismo, é aprofundar e jogar o Rio numa contradição, jogar o Rio numa possibilidade de desmonte de todos os direitos e aprofundar a violência que é organizada em vários âmbitos, no âmbito da saúde, no âmbito da mobilidade, da política de habitação, da política de assistência social, da política educacional. A gente tem um projeto que é um projeto de retrocesso muito profundo, tem sido tocado pelo bolsonarismo, não só no Rio de Janeiro, mas no país todo. E há 2 semanas da eleição tem algo que é concreto, né? Não há viabilidade. Nós, desde o princípio dessa campanha, a gente dialoga e defende os candidatos do campo do Lula. Né? Eu tenho objetivamente um projeto que está muito mais próximo do projeto que é apresentado pelo Tarcísio do que o projeto que é apresentado pelo Eduardo Paes, mas objetivamente nós temos um inimigo comum, que o ramagem nas eleições, que tem crescido nas últimas semanas. E eu tenho uma responsabilidade, porque, objetivamente, Guilherme, o que me coloca na política é entender que esses espaços de poder eles produzem as possibilidades da gente viver ou de morrer. É entender o que foi o bolsonarismo que matou mais de 700 mil pessoas, porque usou da pandemia para implementar uma política malthusiana de exterminar a população. Então, o que nos mobiliza, o que mobiliza as mulheres negras, o que mobiliza as mulheres negras periféricas para disputar a política é o desejo, a necessidade de viver. E eu sei objetivamente que essa política de morte, que é tocada pelo governo do Estado, pela política bolsonarista, não é possível a gente correr o risco de eleger o Ramagem. Então, não há uma contradição, porque objetivamente nós queremos disputar a política de vida. Nós estamos construindo e apoiando Eduardo Paes, porque objetivamente é o único que tem viabilidade de derrotar o bolsonarismo, a exemplo do que a gente faz em São Paulo. Em São Paulo, a esquerda se uniu para derrotar o bolsonarismo, para derrotar Pablo Marçal e Nunes. Né? E por que aqui a gente não pode se reunir para derrotar o inimigo que é comum? A gente só pode se reunir quando é um candidato do PSOL. Eu acho que isso é uma contradição. E por ter responsabilidade, e por entender, por ser atravessado por uma série de dimensões de violência, por ter perdido pessoas durante a pandemia, é que eu me localizo num lugar de um campo amplo em luta pela derrota do bolsonarismo. Não há nenhuma contradição. Nós temos, inclusive, apresentado, né, e feito um apoio crítico e construtivo em relação à candidatura do Eduardo Paes. Nós estamos construindo essa campanha apontando o caminho de como é que a gente aprofunda
políticas de direito à cidade, como é que a gente denuncia as políticas que são políticas de gentrificação que acontecem dentro dessa prefeitura, a exemplo do que acontece hoje no Anel Viário de Campo Grande, de como a gente denuncia a Operação Verão, que é também, que tem a Prefeitura do Rio de Janeiro como parte intrínseca da política de aprisionamento de adolescentes negros que estão só tentando ir para a praia no verão carioca, são presos no deslocamento. Como é que a gente aponta e negocia sobre a possibilidade de ter tarifa zero para desempregados, que é uma conquista que a gente teve nessa campanha. A gente conseguiu pautar isso para Eduardo Paes e ele se comprometeu em tarifa zero para desempregado. E mais do que apontar, nós vamos cobrar na Câmara de Vereadores que isso seja implementado. A gente conseguiu mobilizando a partir das associações de moradores das favelas de Santa Teresa, apresentar uma pauta que é a pauta de reabertura de um prédio que era um hospital que está abandonado há mais de 15 anos, é um hospital da prefeitura. A gente conseguiu comprometer ele com a restauração desse prédio e com a abertura de um centro de cidadania em Santa Teresa que vai impactar mais de 260 mil pessoas na região do centro. A gente tem que falar sobre a importância de paralisar as obras do anel viário, de considerar alternativas, projetos alternativos que não têm impacto ambiental, como tem. A gente tem falado sobre a importância do município pautar um consórcio metropolitano para também ser responsável pela manutenção do transporte ferroviário, que é a possibilidade de desenvolver a cidade no Rio de Janeiro. A gente tem falado e pautado, por exemplo, o BRT, foi algo que o Eduardo Paes, né, construiu nos seus primeiros governos, e agora o BRT transita a noite toda. A gente tem que falar sobre a importância de como o BRT dá exemplos para a própria prefeitura de que é possível ter transporte de qualidade, sendo transporte público, que é mais barato do que isso. É a partir dessa experiência que a gente tem apontado e pressionado a ampliação de direitos. A gente sabe que todos os governos têm contradição, mas a gente está disputando, está num campo amplo, porque a gente sabe quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo maior é o bolsonarismo. Nós não podemos admitir, correr o risco de Ramagem ser eleito nessas campanhas. A gente tem uma dificuldade, inclusive, de mapear o tamanho do bolsonarismo. A gente vive isso desde 2018. A gente não pode correr esse risco de dar palco e possibilidade do bolsonarismo ganhar essas eleições. Então, não há contradição. Nós temos uma aliança programática, como São Paulo está fazendo uma aliança programática por um inimigo maior, mas a gente também vai assumir uma posição na Câmara de Vereadores, tem assumido uma posição nessa campanha de apontar as contradições e qual o projeto de cidade que a gente apresenta, que é um projeto de dignidade, de cidade sustentável, com investimento em transporte metroferroviário, com mitigação com a descarbonização. Então, é muito importante a gente ter com acessibilidade para as pessoas que são PCDs, para idosos, para as mulheres. A gente tem apresentado esse projeto, um programa para um outro modelo de cidade. Perfeito. Ainda sobre essa questão do Eduardo Paes, né? Aí eu te pergunto, como que a gente combate a extrema-direita se aliando, né, com o setor de direita que a gente sabe que tem também as suas relações com a própria extrema-direita que, né, nós estamos combatendo, né? Como que a gente faz isso? Guilherme, é isso, né? A gente vive políticas sobre processos de contradição. A aliança que a gente fez para eleger Lula também passou por essas mesmas contradições, e a gente se aliou todos juntos para derrotar esse projeto. Então, eu quero firmar esse ponto, né? Porque as eleições de 2022 elas não foram diferentes, né? A gente trouxe para dentro o campo amplo de defesa da democracia se aliou e uniu campos contraditórios na direita, setores, inclusive de uma direita bastante conservadora da igreja, para possibilitar a derrota do projeto bolsonarista. Então, na verdade, a gente está fazendo não há nenhuma novidade na estratégia que a gente está adotando aqui, de frente ampla. A gente precisa adotar um projeto que é um projeto que defenda direitos. Eu quero dar um exemplo muito concreto, Guilherme, porque, objetivamente, a gente precisa derrotar o bolsonarismo. Derrotar o bolsonarismo não passa só por uma disputa de posição. A gente sabe concretamente disso. Derrotar o bolsonarismo passa por ganhar as massas que, objetivamente, estão cansadas da polícia.
da política, que objetivamente entendem que a política está muito afastado deles, a política é parte de um projeto de miséria, porque tem poderes que estão nos governos, como família Bolsonaro, família Maia, família Pisciani, que produzem política, família Neto, que produzem política a partir da miséria. Eles precisam que a gente esteja com fome, desempregado, para de 2 em 2 anos voltarem lá, oferecerem R$70 para as pessoas balançarem bandeira, distribuírem panfleto, oferecerem R$50 para comprar o voto das pessoas, para que eles sejam eleitos, continuem impulsionando seus negócios dentro da esfera do Estado, porque como é que a gente justifica e explica o enriquecimento da família Bolsonaro, da família Pisciani, dessa família Neto, como é que a gente explica o enriquecimento dessas famílias, né? Tem relação com como é que eles usam isso para ampliar seus negócios. Eles precisam de que a gente esteja desempregado e com fome de 2 em 2 anos, porque se a gente quem tem dignidade, quem tem emprego digno, não vende voto. Então, assim, essas pessoas elas estão muito pouco preocupadas se a gente está na direita ou na esquerda. Elas estão mais preocupadas com o que muda a vida delas. E o exemplo da mobilidade é um exemplo muito paradigmático do que eu estou falando. Em 2022, no meio da pandemia, né, a gente fundou o Observatório dos Trens em 2021. No meio da pandemia, quando muita gente estava desempregada, o Rio de Janeiro liderava os índices de desemprego e informalidade, muita gente estava passando fome e a passagem do trem ia aumentar para R$7, de R$5 para R$7, um aumento de 40%. A gente começou a produzir um jornalzinho que chama All Trem e distribuir dentro do trem, falando, olha só, todo mundo aqui dividiu comida durante a pandemia, quando as pessoas estavam passando fome, que ficaram desempregados. Todo mundo aqui conhece alguém que perdeu o emprego durante a pandemia. Vocês imaginam que essas pessoas não vão poder procurar emprego, sair da miséria, porque elas não têm 17,10 no bolso para poder distribuir currículo na cidade do Rio de Janeiro. Porque para você fazer qualquer deslocamento na cidade do Rio de Janeiro, você tem que ter, no mínimo, 2 bilhetes únicos, que custa R$8,55 o bilhete unitário, né, o bilhete único. Então, você precisa ter, no mínimo, 17,10 no bolso. As pessoas começaram a entender, e a gente falou, por isso tem que ter transporte gratuito para a população, porque isso é fundamental para a gente acessar a oportunidade. Não pode uma pessoa dormir de segunda a sexta-feira na rua, porque não tem dinheiro para voltar para casa todo dia. E a gente começou a fazer isso no início de janeiro. Uma semana antes de aumentar o preço da passagem, as pessoas começaram a se mobilizar organicamente. A gente não fez ato, a gente apostou nessa estratégia de passar dentro do trem, falar sobre o impacto do transporte na vida deles. E uma semana a gente fez isso de manhã, pegava o trem 6 horas da manhã no fluxo, e à noite a gente ficava lá lembrando as pessoas, semana que vem vai aumentar a passagem. As pessoas começaram organicamente a pular a roleta, fizeram manifestação dentro da estação, fechou a Central do Brasil, São Cristóvão não teve aumento da passagem do trem, porque as pessoas organicamente entenderam o quanto que essa agenda é uma agenda fundamental de vida. Então, na verdade, a forma como a gente dialoga com a população precisa ser recolocada, porque a direita tem feito isso. Quando o Gabriel Monteiro entra na UPA, que tem uma memória para a população de dor, quem vai para a UPA é que está sentindo dor. Fica lá 2, 3, 6 horas esperando emergência e fala, olha só, vocês estão aqui há 6 horas passando mal e não foram atendidos porque estão dormindo lá dentro. Ele está dialogando com a consciência e com a memória de dor da população. Ele dialoga com o que é concreto e material da população, e a gente precisa se colocalizar nesse lugar, porque objetivamente a gente está vivendo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, uma política que é tocada por uma reitoria que se diz progressista, do campo democrático, pessoas que são ligadas ao PSOL, ligadas ao PT, à reitoria da UERJ, que produziu a política de austeridade mais profunda no campo da assistência estudantil, que foi fundamental para os filhos da classe trabalhadora entrar na universidade. Nenhuma reitoria de direita produziu um retrocesso tão grande na política de assistência estudantil. Nenhuma. Né? Como a reitoria da UERJ está produzindo hoje, que é reduzir de um salário mínimo e meio para ter acesso à política de assistência estudantil para meio salário mínimo. Isso é uma política elitista. Eu lutei por ações afirmativas no FRJ, entrei em 2009 no FRJ, quando não tinha política de assistência estudantil nenhuma, era precário, era uma DAE, era quase uma filantropia a política de assistência estudantil, demorava 1 ano para sair o resultado da Bolsa. E eu vi muitas pessoas que entraram comigo sair porque não tinham dinheiro para pagar passagem para se manter na universidade. E ver essa política, que é um retrocesso, que inclusive, né, essa gestão colocou
a tropa de choque para dentro da UERJ. Essa gestão foi responsável pela prisão de um deputado federal. E a gente vê a esquerda em silêncio diante do que está acontecendo na UERJ, que é uma política elitista, que produz um retrocesso mais profundo na política de ensino estudantil, que foi fundamental para ter os filhos da classe trabalhadora dentro da universidade. Então, estou dando esse exemplo, Guilherme, porque, na verdade, acho que, mais do que você ser do campo progressista ou não, eu acho que a prática é o critério da verdade. A gente tem um grande oponente nessa batalha, que é quem produz a política de morte, quem vive e banaliza a nossa vida, quem é o governo do tiro na cabecinha. É esse governo que a gente está enfrentando, é esse projeto político que a gente está enfrentando. E sobre esse projeto político, a gente tem sim que produzir uma frente para derrotar o bolsonarismo. O que eu quero, e eu acho que tem uma falsa verdade sobre esse debate, porque as pessoas não estão preocupadas. Elas estão preocupadas se elas estão vivendo. A nossa demanda primária, porque quem está com fome não se mobiliza. Quem está com fome não luta por direito. Quem está com fome mal existe, né? Então, essa é a nossa demanda principal e primária de existência, derrotar o bolsonarismo para não continuar morrendo em massa pelas políticas genocidas que são produzidas por esse campo político ultraconservador. Acho que é essa a questão que nos nivela, é essa questão que nos une hoje. Por muito tempo, a gente produziu a nossa campanha do lado do Tarcísio, a gente fez uma série de atividades do lado do Tarcísio, que tem um projeto muito mais próximo de cidade que nós. Mas, objetivamente, há 2 semanas da eleição, tendo ramagem crescido sistematicamente nas últimas semanas, não há possibilidade de outra saída que não seja derrotar o bolsonarismo. Eu acho que isso é irresponsável com a população, é irresponsável de polarizar num contexto onde o projeto possível, infelizmente, eu gostaria muito que o projeto possível fosse a Dani Balbi, que era a nossa candidata a prefeita. Eu queria muito que essa cidade fosse governada por uma mulher trans, preta, periférica, porque eu tenho certeza que isso nos colocaria num outro lugar da produção política. Mas, infelizmente, não é o contexto que a gente está vivendo. A gente tem hoje 2 candidaturas que disputam essa eleição e 2 projetos que disputam essa eleição. Um é um projeto sistemático de morte e de genocídio. O outro é um projeto que minimamente está aberto ao diálogo e que está aberto a pressionamento e que se coloca no campo democrático. Esse o lugar que a gente está. Rafaela, eu vou falar uma coisa para você, né? Fechar esse bloco aí de perguntas em relação a essa aliança aí com o Eduardo Paes. Eu sou bastante cético, né, em derrotar a extrema-direita das eleições. Eu, né, sinceramente, eu vejo um fortalecimento, né, da extrema-direita, né, já nas eleições de 2022, embora, né, o Bolsonaro, né, foi derrotado, e acho que está aumentando esse fortalecimento, né, inclusive surgindo figuras novas da extrema-direita, como o próprio Pablo Marçal, que me preocupa bastante. Será que não está na hora, né, da esquerda parar pensar, um pouco com esse negócio de derrotar nas eleições que ficam um ciclo vicioso, e começar a pensar como que nós vamos derrotar a extrema-direita na luta de classes, nas ruas? Eu concordo super contigo. Eu sou uma pessoa que, inclusive, produz luta na rua, né? Eu entendi, estou me colocando o meu corpo, a minha vida à disposição de uma eleição que a gente sabe que é completamente violenta para as mulheres, e eu fui candidata em 2022, a gente produziu uma campanha, né? A gente construiu uma campanha com um setor independente, né? Eu fui candidata do Estamos Prontas, que era um projeto do Mulheres Negras Decidem, e do Instituto Marielle Franco, escolheu uma candidatura por estado para ser candidata,
e eu fui a candidata do Rio de Janeiro. A gente construiu, todas as pessoas que estavam estruturando essa campanha eram independentes, fui candidata pelo PT, e mesmo sendo candidata, sofrendo várias violências, ter entregue um dossiê para o PT sobre as violências que eu estava sofrendo, eu não tive nenhum suporte do partido, inclusive quando fui para a agenda com laser no peito na rua. Quando, ano passado, né, quando eu voltei para o Observatório dos Trens, eu sofri 2 atentados, invadiram, antes a gente voltou para o Observatório dos Trens, voltou fazendo trabalho de base, porque é isso que eu acredito, eu estou há muito tempo, há mais de 15 anos atuando no movimento social, esse lugar é o lugar que me constrói, que me conecta, estou agora construindo um projeto político, né, de um partido comunista, e consigo inclusive encontrar o meu projeto político como um projeto político de um partido que não só diz que tem priorizado a renovação, mas que objetivamente priorizou minha segurança quando eu estava completamente sozinha há 8 meses num programa de proteção sem nenhuma proteção, porque eu sofri 2 atentados ano passado, né? E o que eu vivi objetivamente foi a realidade de ser abandonada para o partido, né? Ser completamente abandonada. A gente pediu, inclusive, a gente mandou e-mail para o presidente do Partido do Rio, para a secretária de Mulheres, que se negaram, se recusaram a aparecer em uma reunião que estava discutindo estratégia de proteção pela violência que eu estava sofrendo. Invadiram a minha casa com arma, botaram arma na cabeça da minha família e não tive nenhuma solidariedade, um partido que usa figuras políticas como eu, de mulheres negras, de mulheres PCDs, para dialogar com o voto de renovação, mas que não nos prioriza, nem prioriza a nossa vida. Eu concordo contigo, a gente precisa ter renovação, porque tem uma dimensão da população que demanda renovação. A direita já inclusive, incorporou isso, mas, inclusive, com quadros muito similares, porque o Marçal é mais do mesmo, é mais um homem branco, com dinheiro, que tem capturado o projeto de direita. Mas a esquerda tem uma resistência muito grande, inclusive de renovação e de ceder lugar, de renovação de quadros. A gente vê isso na distribuição do fundo partidário. A gente vê isso, inclusive, nas fraudes de cotas. Eu não recebi cota de negros. Eu não tive acesso a cotas de pessoas negras no PT. Agora, no PCdoB, que é o partido que, historicamente, mais investe em candidaturas de mulheres negras, eu tenho esse acesso, mas isso não aconteceu. A gente vê, inclusive, são projetos muito burocráticos, a gente precisa, inclusive, dar conta de renovação política. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, já que a gente está fazendo esse debate profundo, a gente precisa, inclusive, fazer um balanço do que significa ter, também para um projeto de esquerda, um projeto de contraponto ao bolsonarismo, 2 homens brancos da Zona Sul como candidatos, porque, objetivamente, a gente tinha, e eu gostaria muito de estar fazendo campanha para Dani ou para Renata, mas a gente tem 2 homens brancos da Zona Sul sendo candidatos à esquerda, e esse é um debate que a gente precisa fazer também, porque tem uma dificuldade, inclusive, desses perfis conseguirem dialogar com a maioria da população. Tem uma dimensão, que é uma dimensão crítica da dificuldade que a gente tem de ampliar o nosso escopo e as nossas vozes, que é a persistência dessas figuras históricas que estão dentro desses partidos, que dirigem os partidos, de se manter no lugar de poder, de não aceitar e admitir renovação política. Tem uma crise que está colocada nessas eleições, e, Guilherme, eu acredito muito no trabalho de base e, objetivamente, eu invisto nisso, né? Eu fui ameaçada dentro do trem primeiro, em filme, né? Gravado, um policial me pegando pelo cabelo, me dando um beijo na testa, dizendo Deus te proteja, quando eu me recuso a sair do trem. Eu não tenho medo de fazer trabalho de base, e essa campanha é sobre isso. Mas, objetivamente, a gente precisa aprofundar e, de fato, estar nas bases cotidianamente. A gente precisa falar, e estar na base significa falar sobre a realidade concreta e material da população. E não reproduzir um diálogo que trata as pessoas que, muitas vezes, não são bolsonaristas, mas votam no bolsonarismo, porque eles dialogam com a realidade concreta da população, e a gente não tem essa preocupação de dialogar com essa realidade concreta e material, né? Eu acho que, inclusive, a gente precisa avançar num programa mais profundo de aproximação dos partidos, dos projetos de partidos, com a população que está vivendo cotidianamente nesse processo. Eu sou uma figura que não é forjada na política. Minha trajetória não passa por partido político.
Eu sou uma figura que sou forjada na luta, sou uma figura que lutou por ações afirmativas desde 2009 na UFRJ, quando era a primeira da pessoa da minha família dessa universidade, que fundou o primeiro coletivo negro da UFRJ, que trabalha há muitos anos no sistema prisional, que foi atender lá dentro do sistema prisional, que foi do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que foi do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que se organizou muitos anos na agenda pelo desencarceramento, na frente pelo desencarceramento, que militou e que atendeu muitos familiares de vítimas de violência de Estado, que coordenou a política de enfrentamento à violência, que sempre se organizou no movimento do feminismo negro. Sou articuladora política do Mulheres Negras Decidem. Eu sou essa figura que é forjada na luta. Acredito muito no trabalho de base, mas acredito também que a gente precisa dar um giro profundo sobre como a gente, de fato, se propõe a dialogar com a base. Eu acho que hoje a esquerda, infelizmente, os partidos, principalmente, infelizmente, estão muito longe de fazer isso. A gente, inclusive, vê as apostas para, inclusive, as apostas de progressão, né, de poder dentro da esquerda. Quem são as figuras que estão sendo construídas como apostas de progressão de poder? São mais uma vez homens brancos, abastados, né? Esses são os quadros que estão sendo apostados com essa figura de poder que não se colocam como trabalho de base. Eu acho, pelo contrário, inclusive a disputa o convite para candidaturas negras e femininas entrarem dentro dos partidos, mesmo sem recurso, mostra que a gente tem feito trabalho de base, mas que a gente tem feito trabalho de base, que a gente é que tem produzido política no nosso cotidiano. Foram mulheres negras aquelas que se levantaram na pandemia para levantar comida e distribuir nos seus territórios quando as pessoas estavam passando fome. Então, isso não é um balanço nosso. Infelizmente, isso é um balanço de uma esquerda que ainda está muito distante de olhar com humanidade para a nossa vida. Me incomoda muito isso, né? Esse debate que, inclusive, questiona estratégias que estão mais preocupados em desmontar candidaturas de esquerda do que a enfrentar e atacar o levante do bolsonarismo. Eu tenho uma análise diferente da sua sobre o tamanho do bolsonarismo. Eu acho que teve perdas. Eu acho que, assim como, né, a gente tem produzido alguns ganhos, eu acho que a direita também tem produzido ganhos, né? E tem uma nova forma de se fazer política a partir da extrema-direita. Mas não acho que eles se fortaleceram. Eu acho que essas eleições elas vão ser definidoras. Quando o Bolsonaro volta para o Brasil dizendo que vai eleger 1.000 prefeituras, ele está falando sobre as eleições de 2026. Eleger 1.000 prefeituras é fundamental para dar as bases de quem vai ocupar o poder em 2026. E, infelizmente, por causa da politicagem que se produz como política no Brasil, as pessoas estão muito pouco disponíveis para ouvir política. Infelizmente, o contexto das eleições é o momento onde as pessoas estão disponíveis para ouvir política, porque elas têm que escolher um candidato, elas são obrigadas a votar, então elas vão ter que escolher um candidato para votar, e esse geralmente é o momento onde as pessoas estão abertas para isso. Mas a gente não tem uma cultura política de discutir política no nosso cotidiano, né? A gente está fazendo comício domiciliar no contexto das eleições. Não tem nenhum outro momento que a gente tem essas práticas de fazer sistematicamente comício domiciliar, receber pessoas para discutir política na nossa casa. Então, eu acho que esse é um momento propício, sim, a gente debater política e apresentar, inclusive, um novo modelo de produção de política a partir da nossa existência, das práticas concretas e materiais de como a gente vive e de como a gente quer disputar a política de vida e dignidade. Rafaela, para a gente chegar aqui nos finalmente da nossa entrevista, eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão da violência política, né? Inclusive em cima do que você passou, porque é algo que, né, me parece bastante sério, bastante grave e que precisa aí ser, né, levado, né, viralizado, né, nas redes sociais, digamos assim. Cara, é muito sério, é muito impactante, né? Desde o ano passado, desde que eu sofri isso, hoje eu vivo com pressão alta, pré-diabética, porque isso impacta a nossa saúde física e mental, e a coragem, a disposição de continuar nesse lugar, é entender
que disputar as políticas que se entram nas nossas vidas é a possibilidade de não ver mais ninguém passando por isso. Mas, objetivamente, o que a gente vive é a solidão. Porque, na verdade, é isso, né? Tem um clamor da sociedade para as mulheres negras se elegerem, mas quando a gente vive violência política, a gente está sozinho. Todo mundo abandona a gente, porque ninguém quer se colocar nesse lugar de sofrer ameaça também. Eu vi, inclusive, de pessoas muito próximas, que gostariam de estar mais próximas, mas que estar próxima de mim era se colocar em risco. Eu também fui acolhida por pessoas muito próximas, né? Tipo, a minha orientadora, a Miriam, o Luiz Eduardo Soares, foram as pessoas que me estenderam a mão no momento mais difícil da minha vida. A Dani Bal foi uma das pessoas que me estendeu a mão no momento mais difícil da minha vida. E esse é o lugar de construção política que eu acredito, daquelas pessoas que nos querem vivas e eleitas, e não o contrário, né? A nossa vida precisa ser primordial antes de qualquer construção. Né? E o que a gente vê, na verdade, né, a gente viu Mãe Bernadette sendo assassinada, porque é isso, violência política não é só em relação a quem é candidato ou a quem é parlamentar. Mas tem uma dimensão que eu fico muito preocupada, Guilherme, no Brasil, é porque cada vez mais se usa a violência política como produção, como forma de produzir capital político. E eu tenho aversão a esse tipo de construção, sabe por quê? Porque, inclusive, principalmente homens, usam muito disso para ganhar capital político, né? De violência, desse discurso de violência política para ganhar capital político. E, na verdade, me preocupa muito porque, objetivamente, a gente sabe que quem tem a vida desvalorizada, quem sofre as violências mais profundas, tem cor, tem gênero, tem território. Então, vejo com muita preocupação esse avanço no Brasil de capitanear a violência política como forma de ganhar capital político. Quando eu sofri violência, quando eu sofri primeiro as ameaças, depois o atentado, primeira coisa, o que eu ficava pensando é como é que eu faço para proteger minha família? Porque é isso. A gente não sofre violência sozinha. Mãe Bernadette foi morta na sua casa, na frente de seus netos. A gente não sofre violência sozinha. A gente sofre, as nossas famílias também são colocadas na ponta da bala. Né? Então, é muito importante pensar projetos de como se protege os grupos que são impactados diretamente para a violência política. Quando matam Marielle, não é só Marielle que foi morta, só ela que sofreu violência política. Mataram alguém que era a voz de grupos majoritários, são tratados como minorias nessa sociedade. Quando a minha prima morreu, a Marielle foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu me lembro que eu liguei para ela e falei, Mari, eu estou ligando para você, porque minha prima foi morta, eu vou te dizer que o que definiu a morte dela foi o racismo, que organiza serviço para nós, como se a gente não fosse qualquer nada, como se a gente não valesse nada, e eu sei que eu não vou ter que te convencer disso. Quando mataram Marielle, mataram a nossa voz ali dentro. Teve uma dimensão, porque Marielle construía, e ela sempre afirmava que era um mandato coletivo, mas não tiveram nenhuma preocupação de garantir que aquele mandato coletivo permanecesse. O partido não teve nenhuma preocupação de garantir que aquele mandato que acolheu tantas mulheres, que era um mandato que tinha mulheres negras, mulheres trans, que não ia facilmente ser reinserida no mercado, não tiveram nenhuma preocupação com essas mulheres. E eu acompanhei esse processo muito de próximo. A gente fez uma carta para o pessoal pedindo que fosse mantido aquele mandato, que era o mandato coletivo, que era o mandato das lutas. Então, tem uma dimensão de como é que a gente, inclusive, implica esses partidos para, de fato, terem coerência com as violências que, inclusive, submetem as mulheres que estão sendo candidatas ali. Porque, além de sofrer ameaça durante a eleição, além de ter sofrido 2 atentados depois da eleição e de não ter recebido nenhum suporte do partido, mesmo tendo mandado ofício pelo Instituto Marielle Franco, pela Justiça Global, pelo Programa de Proteção de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, e eles nunca apareceram em uma reunião, mesmo tendo sido abandonada pelo partido que eu tinha escolhido construir. Mais do que isso, durante as eleições eu fui assediada 3 vezes por uma figura que é o tesoureiro do PT municipal. E quando eu falei a primeira vez sobre o assédio, sabe o que me disseram? Finge que não aconteceu. Você quer continuar sendo candidata? Finge que não aconteceu. A gente precisa falar sobre todas as dimensões da violência política que nos retiram do lugar de construção e disputa de poder, porque isso nos adoece. Isso nos adoece. O que a gente vive, geralmente, é a difamação.
Quando a gente sofre esse tipo de violência e a gente não tem suporte de ninguém, o que a gente vive é a difamação. A gente precisa colocar isso no centro da política. Como é que a gente constrói e fortalece lideranças que, de fato, tenham a possibilidade de projetar e produzir política de existência de vida. Eu coordenei a política de enfrentamento à violência contra a mulher no município do Rio, em 2021. E fui responsável pela criação de um cartão que chama Move Mulher. Quando, no meio da pandemia, quando tinha uma epidemia de violência doméstica, muitas mulheres não conseguiam ser atendidas nos equipamentos, o CEAM, só tinha um CEAM no centro da cidade, porque não tinha dinheiro da passagem. A gente criou os 2 primeiros serviços que atendem mulheres que sofreram de violência de gênero com psicoterapia, porque uma demanda da violência é o adoecimento mental. A gente criou os 2 primeiros serviços que atendem violência institucional, mulheres que sofreram violência obstétrica, ginecológica. Quando eu assumi a coordenação da política, a orientação da prefeitura era um projeto de grande impacto e zero recurso. A gente teve que reabrir os equipamentos que estavam praticamente fechados. A gente reabriu em 6 meses. Isso, né, essas violências, elas não são violências novas, mas precisou de uma mulher trabalhadora ocupar esse lugar para produzir essas políticas que definem a nossa vida, que nos definem a possibilidade de a gente continuar vivendo. Precisou de uma mulher trabalhadora que já sofreu muitas dessas violências, ocupar esse espaço para produzir esse tipo de política. Então, a nossa ocupação, ela é transformadora. E a gente quer mais do que falar sobre violência. Nós queremos viver. O que nos move não é o desejo de se vitimizar, como a gente muito ouve quando a gente fala sobre violência política. Semana passada a gente foi panfletar, na sexta-feira em Campo Grande, quando a gente estava panfletando, 5 mulheres, vem um cara com um carrinho de pão de queijo gigante, passa por cima de uma que estava com a gente, que era uma idosa de mais de 60 anos, dá uma cotovelada, joga ela no chão, quebra a nossa bandeira e começa a gritar: vocês são tudo vagabundo, vocês são tudo vagabundo. A gente precisa ter proteção, a gente precisa levar a sério, comprometer o sistema de justiça, comprometer os partidos a levar a sério uma política de proteção para que a gente possa se manter viva e eleita. A gente precisa comprometer a justiça e comprometer e retomar as auditorias independentes da Polícia Militar, e ter participação social na indicação de delegados, para que a gente tenha a possibilidade de ter transparência numa política que tem sido usada para matar a população feminina, pobre, periférica e de favela. Nós queremos viver, e a gente quer produzir uma cidade do Rio de Janeiro que seja digna, que seja sustentável, que seja eficiente, que seja equânime, e para isso a gente precisa ocupar o poder, independente de qual estratégia que a gente adota. Perfeito, então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente pelo ótimo papo aqui com a Rafaela, gostei bastante, e passo a palavra para ela fazer suas considerações finais. Guilherme, eu agradeço muito a oportunidade, o papo, gostei muito. A gente está lutando, né? O mote da nossa campanha é Direito à Cidade. Então, como é que a gente pensa cidade acessível para as pessoas com deficiência, para idosos? A gente tem uma das cidades mais inacessíveis do país, a gente tem uma sinalização sonora na cidade inteira, isso impede pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual, de poderem circular pela cidade. A gente precisa ter uma cidade segura, a gente é a segunda cidade mais violenta com as mulheres no deslocamento, a gente só fica atrás de São Paulo, né? E ter centros de apoio nos terminais de ônibus é fundamental para que as mulheres possam ser acolhidas, para que se possa registrar o boletim de ocorrência, para que se possa responsabilizar os violadores, ter tecnologias como o Nina, que tem em Fortaleza, com botão de emergência, para que a gente possa denunciar e ter alguém, né, conseguir ter alguma estratégia de proteção quando a gente sofre uma violência dentro do transporte público. Ter tarifa zero no transporte é fundamental para que a gente consiga enfrentar a desigualdade, conseguir ter transporte gratuito e transporte público é determinante para desidratar as milícias no Rio de Janeiro, para garantir direito à cidade e para desenvolver a cidade do Rio de Janeiro. Não há nenhuma cidade no mundo que não desenvolvida, que não invista em transporte metroferroviário, que é um transporte mais barato, que é um transporte mais eficiente, é um transporte mais digno, e aonde chega transporte, chega oportunidade. Se vocês quiserem conhecer mais as nossas propostas, meu Instagram é @RafaAlbergaria, eu sou Rafaela Albergaria, meu número é 65000, e aí convido vocês para poder dar esse voto de confiança, conhecer mais a nossa campanha e produzir esse mandato, essa campanha que vai repercutir nesse mandato que quer colocar o povo no poder. Obrigada, viu, Guilherme, pelo espaço, pela oportunidade.
Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo a Rafaela, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai Além, né, claro, do YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, a programação continua. Um forte abraço e fui.